Boa noite, amigos e amigas dos analistas. O trabalho é essencial. É de lá que quase que a totalidade dos brasileiros tira o seu sustento. Trabalhadores que suam nas fábricas, nas indústrias, nos escritórios, nas salas de aula e entre tantos lugares para conquistar o alimento do dia a dia, a roupa, a saúde das crianças. Mas sobre tudo isso, uma coisa é essencial para manter a rotina da vida: o lazer, a arte, a música, o teatro, a dança. Estamos tão longe dessa parcela tão essencial da vida que é o lazer, que é uma das humanidades, estar em multidão, todos concentrados em um grande artista. Hoje é o aniversário de um dos maiores shows que já aconteceram aqui nessa cidade. Um show de uma banda internacional, uns primos meus e de Felipe, uma banda chamada Scorpions, que balançou essa cidade há exatos 10 anos. Desde então, os grandes shows vieram rareando nessa cidade. Muita coisa aconteceu e, principalmente nesse 2020, nada de novo há no rugir das tempestades. Vamos torcer para que em breve tenhamos de volta os grandes shows, os grandes eventos culturais, num momento em que possamos nos reunir todos juntos, uns do lado dos outros, todos focados na paz, na alegria e nos humanizando cada vez mais. Tomara que 2020 ou 2021 ou 22 ou 23, até quem sabe, São Luís seja o palco de um mega evento, de um grande show, como o show dos Scorpions. Com essa lembrança boa, começamos os analistas de hoje. Eu fui meio permissivo na minha fala, porque hoje estamos em casa, com o meu querido Clodoaldo, Luiz Pedro e Felipe Clã, aqui para debater os temas do nosso dia a dia. Boa noite, meninos. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Felipe. Boa noite, grande Luiz. Que show! Que show! Realmente a cidade, eu lembro do trânsito nessa cidade, o que veio de gente para assistir de fora, os hotéis, como movimentou dinheiro, né? As grandes produções, as empresas que geram dinheiro, né? Parou isso, mas não parou por causa da pandemia, não. Né? É um fator que, infelizmente, nós temos a lamentar. Até a turma da Bahia, né, diminuiu muito essa questão. Não consigo entender. Ainda bem que na época antes da pandemia, o turismo começou, desde o governo do Flávio, começou a atrair muita gente. Os hotéis ficavam lotados. E isso ajudou um pouco a gerar emprego, a manter os empregos e a manter as empresas. A gente vê a necessidade da indústria do turismo, né? Do que gera de cultura, de shows. E essa é uma indústria que era potente, uma força muito grande aqui em São Luís do Maranhão antes, Felipe. Mas ultimamente só ações governamentais estão gerando turismo. Parece que os grandes eventos, as grandes produções, os produtores não estão mais se interessando em fazer grandes shows. E realmente isso para antes da pandemia. Não estou falando de pandemia, mas já há 3 anos mais ou menos a gente não tem essa perspectiva aqui. Estava me lembrando aqui, pouco antes aí do início da pandemia aqui no estado, estava anunciado um show do Bel Marques, né? E estava estampado lá nos outdoor
me chama que eu vou. Veio a pandemia, ninguém quis chamá-lo e ele também não quis vir. Meu Deus do céu. Só para completar esse assunto, parece que houve uma máfia de produção aqui que extinguiu muitos produtores e acabou extinguindo-se a si mesma, né? Assim, deixar você quer matar a concorrência, você mata o negócio de todo mundo, né? Exatamente. Acontece isso. Não existe isso, né? Isso foi uma das maiores bobagens que a política, o poder, né, fez. Ao contrário, devia ter dado volume, São Luís se tornaria a referência, né, dessa região mais a norte. Mas não, infelizmente morreu ali em Fortaleza, né, as grandes produções, porque a política e os homens que estavam no poder entendiam que os outros produtores competentes não podiam continuar. Curiosamente, as pessoas que eles tentaram atingir continuam, né, fazendo, não grandes mega shows, mas continuam sendo talvez os únicos incentivadores da cultura, né, da cultura alternativa, da cultura financeira. Há um livro que está sendo escrito sobre isso, sabia? É? A história é a nossa grande abuela. Do grande festival. Tudo isso aí está sendo que escrito. Mais uma vez mostra E é um livro de um pesquisador de história que está fazendo. E o mais interessante desse, que eu não vou aqui relatar o festival, mas o mais interessante é que os promotores e os juízes e os delegados, e os secretários de segurança e os secretários de saúde, todos que prejudicaram por maldade, porque foi uma das maiores armações que eu já vi na minha vida, entendeu? Foi da vigilância sanitária ao Ministério Público. Como às vezes não é a instituição que está errada, são as pessoas pontuais que estão lá. Esse festival, se é o que eu estou pensando desse livro, é muito claro isso, né? Como também os fatos políticos do Maranhão, né? Uma coisa só não mudou na minha visão, né? Os Supremos. Eu me lembrei do Dr. Jackson, porque o que nós assistimos muito de perto, eu e o Luiz Pedro, por estarmos lá do lado, nós assistimos até hoje. São os senhores errados, mas as pessoas também deixam essas pessoas, ou melhor, nós deixamos essas pessoas erradas e pontuais estarem lá. Inclusive, trago a essa mesa mais um susto da capacidade de ser, como dizia lá seu Biné, lá em São José do Rio Preto, né, de ser menino saliente. A AGU hoje, como é isso? 92% dos procuradores vão ficar no pico máximo, no topo, 92%, e os outros não vão demorar muito. 600 deles subiram, quer dizer, não subiram ainda, porque a vergonha... Quem é que sobe os ditos cujos? É a presidência da República? Não tem outro, né? Aí você tem decreto de pandemia que proíbe, você tem um debate amplo do funcionário público, né? Funcionário público que ganha muito e tal. Mas nós temos uma característica aí desses procuradores, não só desses procuradores, mas dos procuradores, que é absolutamente perigoso e que eu sempre fui contra, eu sempre critiquei, que eles são funcionários públicos, mas eles são advogados da causa deles. Em que sentido? Não porque eles estão pedindo aumento de salário. Ali é corporativismo. É que cada causa que eles defendem e ganham, eles recebem as custas. Você falou procuradores, mas você está falando do povo da AGU, né? É, mas eu estou falando do procuradores, mas o AGU eles também. chamam-se procuradores, os membros da AGU? Não são os advogados? É, advogados. Né? Advogados. Mas os advogados. O advogado-geral da União. Os advogados e os procuradores. Inclusive, Dias Toffoli começou a carreira dele lá na AGU.
Mas indicado? Agora, Indicado Lula. É bom que o nosso telespectador saiba Isso. que esses 600 e poucos, né, que vão ser promovidos, estão querendo que sejam promovidos, vão receber mais de R$32 mil por mês. Eu acho que é bem mais do... por aí, 30, R$32 mil. Para mim que eles estavam bem pertinho lá dos 39 dos ministros do Supremo. Mas 32 já é uma boa grana, hein? Não, fora as custas. Isso, Fora que é as muito custas. mais do que isso. Ah, imagina, uma fortuna. Se ele pegar uma ação de 200 milhões, se ele ganhar... Se ele ganhar 20%. Não sei se é 20 ou 10, que seja, foi 5%. O que eu acho muito estranho, que essas pessoas não têm vergonha. Eu teria vergonha. Mesmo que eu estivesse precisando, eu teria vergonha. E o pior, Luiz Pedro, Clodoaldo e Geraldo, é que nós pagamos a estrutura para eles trabalhar, nós pagamos salários para eles trabalhar, entendeu? E eles ainda continuam recebendo mais umzinho por fora. Vamos parar com isso. É uma das coisas que a Constituição, uma porque tem outras, né? Essas coisas de cartórios aí também são outros funcionários públicos que também ganham muito dinheiro. Somente os cartórios de imóveis. Isso, exatamente. Aqui o de imóveis hoje já foi ao palco de muita briga judicial, esse cartório, né? Nós tínhamos o cartório ali do lado do Correio, que por coincidência eu tive que estar nele mês passado por 3 vezes. E o prazo mínimo para qualquer coisa, qualquer documento, qualquer certidão são 30 dias, na era da informática. Porque eu me lembro dos cartórios que o que era rápido no cartório era a amizade que tu tinha com o dono do cartório. Esses cartórios, na sua grande maioria, acho que já alcançou a questão do concurso público. Na sua grande maioria, são pessoas de fora. Não estou dizendo que não tem capacidade ou deixa de ter, mas eu acho muito estranho isso. Sinceramente, eu acho muito estranho. Cartório deveria, se era para existir, que já é uma coisa ultrapassada no mundo inteiro, né, deveria ser do Estado mesmo, né, funcionário público concursado, passando, ganhando seu salário todo mês. Que diacho de fazer fortuna. E as pessoas que fossem colocar negócios para gerar riquezas para o país, e que essa riqueza fosse distribuída para que a gente deixasse de ser um país rico com um povo pobre. Porque existe muita riqueza. Foi enaltecido essa semana na ONU que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. E como que nós temos tanta miséria? Como que nós somos um país cheio de favelas? É porque muita gente ganha dinheiro fácil com a exploração da saúde, a exploração da educação e a exploração da burocracia. Eu vi essa semana uma frase, né, de como é que o país que mais produz alimentos no mundo, o povo passa fome. Então, essa é uma coisa para a gente refletir. É a história de o custo-benefício do sustento do Brasil, principalmente do sustento de recolhimento de moeda internacional, é um custo-benefício muito alto, porque nós temos uma degradação ambiental imensa para vender produtos muito baratos. Soja, carne... Commodities, né? E commodities, de maneira geral. Vamos fazer a nossa paradinha, Vai. Felipe. Voltando já já. De volta com os analistas. Hoje estamos aqui avaliando notícias e ações dentro do nosso reinado, quer dizer, da nossa república. Outra coisa que eu gostaria do comentário dos colegas, de uma entrevista com o ministro da Educação que saiu hoje, onde ele, além de defender teorias há muito superadas pela ciência, como a medicina, a psicologia, a genética de maneira geral, ele defendendo ideias que já foram superadas por essas ciências, usando termos inadequados como homossexualismo, que é um termo que não se usa mais, hoje em dia usa-se homossexualidade, e ele ainda defendendo que isso é uma escolha da pessoa e que vem de famílias desequilibradas.
Eu não sou muito de pautar esse tipo de coisa, mas outro dia eu falei aqui que nós precisávamos de homens maiores ocupando os cargos fundamentais do nosso país, e além dos nossos presidentes, governadores, prefeitos de grandes cidades, os ministros de Estado também me parece que precisam ser pessoas com um preparo intelectual, político e científico que vá muito além do senso comum. Você viu essa entrevista, Felipe? Você não acha que aquilo ali é um desfavor para o momento que nós vivemos? Olha, eu escutei um dia desse um grupo de jovens, né, eu achei muito interessante eles dizendo que nós vivemos num país estranho, com pessoas estranhas a nós. Né, eles estavam falando exatamente dos ministros da educação que deixaram esse país órfão. Eu vou tirar até o Bolsonaro de lado, porque realmente nós sabemos que ele não tem capacidade. Mas nós conhecemos tantas histórias de homens que não tiveram capacidade intelectual, mas souberam ser administradores, souberam compensar, colocando pessoas certas nos lugares certos, nas horas certas. Nós não acertamos em nada. Nós estamos assistindo esses ministros entrando e saindo, né, e fazendo um país ficar em susto. Não é mais no atraso, não. Atraso nós já vivemos. Nós somos um país assustado com esses homens que não sabem cuidar, pior de tudo, Clodoaldo, Luiz Pedro, Geraldo, não sabem respeitar. Porque eu acho que falar de qualquer segmento, de maioria ou de minoria, né, de colocar uma criança de 10 anos exposta, de colocar ministras que foram mal amadas na vida para cuidar de nós, eu volto a repetir, esse pessoal são nossos empregados. Então se comporte com nossos empregados. Agora, volto a dizer, enquanto a sociedade brasileira não mostrar sua indignação e tirar essas pessoas, isso vai continuar. Luiz Pedro, outra coisa que o ministro da Educação falou é que não é responsabilidade do Ministério da Educação levar a internet para que as pessoas tenham a capacidade de ter as aulas online. Eu acho que pode não ser responsabilidade, mas obrigação, mas é uma responsabilidade, você não acha? Ele deveria olhar para isso. Na verdade, o que é que acontece? Eu me baseio sempre numa afirmativa que no Brasil só tem dois partidos, o dos Tiradentes e o do Silvério dos Reis. Né? Então, o que é que acontece? É que o nosso povo é o povo de Tiradentes, é o povo de Zumbi do Palmares, é o povo que faz acontecer a nossa nação. A elite, entre aspas, brasileira, sempre foi voltada para o exterior. Antes era Paris, né? Depois Miami. Hoje é Miami. Miami. Né? Não é nem Nova York, é Miami. É Miami. Né? Então, é uma elite que olha o Brasil com os olhos de fora para dentro. Né? Não olha o Brasil. Você vê o seguinte, para se interiorizar esse Brasilzão, foi preciso aí vários séculos, né? Porque as elites vinham de fora, se posicionavam no litoral e o que tinha no interior não interessava. Interessava quando tinha ouro, quando tinha esmeralda, quando tinha diamante. Minério. Toda essa sorte de minérios que nós temos aqui no país. Então, é muito triste, né, a gente ser governado pelos Silvérios dos Reis.
Nós precisamos fazer com que o Brasil se reencontre, né, com sua história, se reencontre com suas tradições e a gente possa, de fato, viver um novo momento em que o cidadão comum se sinta representado lá no Palácio do Planalto, nos ministérios, na Câmara dos Deputados, no Senado, né? Então, nós precisamos fazer com que o Brasil possa de novo vir a fazer história, né? Um país imenso, um país de tanta riqueza, mas como a gente já comentou aqui, com um povo pobre e cada vez mais empobrecendo, cada vez mais pauperizado. Depois dessa é a tua vez, Clodoaldo, agora te vira. Mas eu vou sair pro outro lado. Eu vou explicar no finalzinho isso aí, deixa comigo. Deixa que essa questão de história o Geraldo arrebenta já. Mas eu queria sair um pouquinho dessa questão, entrar mais na questão do discurso, das duas afirmativas do ministro nessa entrevista. Na afirmativa com relação a esse preconceito quanto à sexualidade, à homossexualidade, que já foi tratada como doença, que já foi superado e muito pela ciência. Foi tratada como crime, uma série de questões já superadas há muito tempo, estão querendo retornar aí séculos e séculos atrás, voltando com essa questão. Mas faz parte também da metodologia do discurso desse governo em todas as áreas, de achar que as pessoas realmente vão adotar esse discurso, é um discurso fácil, é para chegar na camada que é eleitora do Bolsonaro. Então, me parece muito para agradar um setor da população que vai se agradar com esse tipo de discurso tão fácil, tão senso comum, que chega fácil no ouvido das pessoas, que esse eleitorado vai se agradar. E, do mesmo modo, esse discurso de que não é responsabilidade do governo a questão da internet para os alunos. É sim responsabilidade compartilhada entre União, estados e municípios, a educação como um todo. E levar a internet faz parte desse processo de educação nesse momento de pandemia em que está se discutindo muito se volta, se não volta, como é que faz aulas remotas. E a gente sabe que os estados e municípios não têm, principalmente os municípios, não têm condição nenhuma sozinhos de levar ensino remoto se não tiver apoio do governo federal. A internet tem, aqui no Maranhão a gente tem vários exemplos de quanto é difícil o acesso à internet. Então faz parte daquele discurso de que a responsabilidade do problema da pandemia é dos estados e municípios, porque fizeram lockdown, porque fecharam, porque isso, e o governo federal sempre se eximindo da responsabilidade, se eximindo, e levou isso também agora para a área educacional, que está sendo a área mais discutida nesse momento em que praticamente tudo já retornou. Então se exime, bota, olha, vai cobrar do seu governador, vai cobrar do seu prefeito. Não é minha responsabilidade, faz mais parte do discurso e da montagem do discurso que o governo tem adotado desde o começo da pandemia do que uma política pública séria, minimamente séria, até porque não dá para esperar política pública séria desse governo, né? Lembrando, Clodoaldo, não sei se você estava nesse dia, nós recebemos aqui o reitor do IFMA. E ele nos deu um dado que no começo, ali no meio da pandemia, eles buscando soluções, mandaram um e-mail, um comunicado para os 39 mil alunos deles. E eles receberam 10.900 de volta, um terço mais ou menos. Ou seja, 2/3 da população, Felipe, Luiz Pedro, não viram o e-mail e logo não responderam. E desses 10 mil e pouco que responderam, muitos deles foram correr atrás da casa de um vizinho, de um parente, numa lan house para poder responder. Ou seja, a nossa realidade é uma realidade dura. Se o nosso governo não assumir a responsabilidade de mudar esse quadro, quem vai assumir? O Donald Trump? Aquele cabelo de fogo lá da Inglaterra? Acho que nenhum desses. E para finalizar o bloco, eu vou explicar um pouco a fala de Luiz Pedro, que eu achei sensacional. A Inconfidência Mineira foi uma revolta que aconteceu ainda no Brasil colônia. É século XVIII, 1700 e tanto, não lembro exato. E ela era liderada por um protético, um homem chamado Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. E mais os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu a famosa obra Marília de Dirceu. Eles estavam revoltados com o imposto que os portugueses cobravam de tudo que era produzido no Brasil, pelos brasileiros, pelos portugueses que estavam aqui, e eles aumentaram esse imposto para 20%,
que ficou conhecido como o quinto dos infernos. É de lá que vem a expressão. Ou seja, tudo que os brasileiros produziam, 20%, ou seja, um quinto tinha que ser dado para os portugueses. Revoltado com isso, que toda a riqueza produzida no Brasil era levada para a Europa, eles começaram essa revolta, não se indignar com isso e já foram correr atrás da independência do Brasil. Até que um sujeito chamado Silvério dos Reis foi lá onde os portugueses disse: quem está tramando contra vocês é fulano, beltrano, não sei o quê, e eles estão reunidos em tal lugar. Aí eles foram lá, prenderam todos os três, o Tiradentes foi enforcado, teve os membros decepados e ficaram expostos em estacas em várias partes de Minas Gerais. O Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga foram expulsos do Brasil, foram mandados para... um foi para a África, o outro eu não me lembro. E o Silvério dos Reis veio embora para o Maranhão. Ele está enterrado aqui na nossa terra. Seria esse a cabeça de jegue que um ex-presidente da República disse que tem no Maranhão? Não o sabemos. No primeiro bloco a gente tenta entender melhor. De volta com os analistas, hoje fazemos os nossos passeios pela política e pela história do Brasil. Luiz Pedro, tem a honra de começar o terceiro bloco. Bom, eu queria parabenizar a senadora Elisiane Gama, que está propondo, colheu 27 assinaturas no Senado, para abrir uma CPI sobre essa questão dessa crise ambiental que nós estamos vivendo, né? Então, deixo aqui meu reconhecimento a essa ação da senadora, que é uma ação importante, porque enquanto o presidente da República está indo lá dizer que índio está queimando as matas, está queimando as florestas, está queimando o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, nós estamos vendo aí uma mulher maranhense, representante aqui do nosso estado, fazendo essa ação que eu acho muito digna. Maravilha, eu só quero lembrar aos telespectadores que quando os europeus chegaram no Brasil, os índios já viviam aqui há milhares de anos, milhares, todas as tribos, era apinhado de índio aqui, e era tudo preservado, e eles já conheciam o fogo. Clodoaldo. Bom, queria agora puxar um pouquinho aqui para a nossa realidade da nossa eleição. Já estamos aí na reta final de registro de candidaturas, terminando os registros. No domingo está autorizado o início da campanha. Segunda-feira da semana que vem começa a campanha para valer. Segunda-feira ninguém sabe o que será, como diria Drummond. Todos vocês vão ser bombardeados no seu WhatsApp com propaganda política, não se espantem. Segunda-feira começa a campanha, a gente vai ter um festival de propaganda na rua. Tem uma série de mudanças, de restrições, ao longo da campanha a gente vai falando aqui no programa. Agora o quadro está formado, são 12 candidatos aqui em São Luís, a prefeitura. Eu dei uma checada lá no site do TRE, ainda faltam alguns registrar a candidatura, ainda faltam uns 3 registrar, mas vão ser os 12 já conhecidos e vamos esperar aí como é que vai ser. São 12, mas só um que é apóstolo, né? Só um é apóstolo, só um é apóstolo. Meu Deus. Um que apareceu de última hora, né? Meu Deus. Mas tem que trazer ele aqui. Ele nunca deu entrevista, ele começou a dar entrevista só Será, agora. Luiz Pedro, que não tem um Judas aí? O Silvério dos Reis, né? São 12 com apóstolo. Quero lembrar uma coisa, que o nosso apóstolo né, entrou porque o PRTB não conseguiu fazer o acordo que queria com o Wellington do Curso. Lembrando que nós somos testemunhas da reunião secreta que eles queriam fazer numa área lá de um hotel e que nós pegamos no flagrante, vamos dizer Numa assim. área de escape de doleiro. Não, nunca vi, pois é, eu nunca vi uma coisa, nunca vi tanta gente constrangida com a nossa presença, né? Inclusive, falando isso, lembrando o Wellington, né? A mais nova do Wellington é que ele acredita que ele não é importante no primeiro turno, que ele é que vai definir o candidato que ganhar lá, que for concorrer no segundo turno. Ou seja, não dá para tentar explicar. Eu não entendi, Felipe, desculpa que eu não sou muito brilhante.
Ele não acha que é importante? Não, veja, as últimas declarações, o Clodoaldo pode me ajudar também, né, dão a entender que a importância dele na definição, é tão grande que no primeiro turno ele vai deixar os 12 se degladiar, mas que no segundo turno quem ele apoiar será definitivamente o prefeito de São Luís. É o fraco. O Wellington está com um probleminha de percepção, né, das coisas, porque o Wellington, ele tem muita importância até a página 2, enquanto ele consegue levar aquele percentual que ele tem significativo nas pesquisas para algum candidato, e cada vez mais esse percentual vai se esvaindo, o Wellington vai sendo esquecido, as pessoas que votavam nele vão escolhendo seus candidatos aleatoriamente, cada um vai escolhendo, e ele vai ficando menor nesse processo. Quando chegar para o segundo turno, ninguém que votava em Wellington no começo de setembro vai lembrar que votava em Wellington. Já vai ter candidato há muito tempo. Eu já disse isso aqui, quero repetir. Ninguém guarda voto em colfo. Só caranguejo. Caranguejo se guarda em colfo. Tudo amarradinho. Olha, deixa eu até falar uma coisa. Hoje eu recebi, era umas 5 e pouco, uma mensagem do cara dizendo assim... coitado dos candidatos, porque domingo a cidade vai ser alastrada de carreatas, né? Carreatas imensas que estão sendo construídas e tudo mais, e eles vão se enfrentar na buzina dos carros. E também pega, né? Porque imagina os carros todos lotados, vidro fechado, aquele calor terrível. E ele mandou assim, disse, coitado dos candidatos, vão ter que dar gasolina, e de maldade o presidente da República mandou aumentar em 4% a gasolina essa semana. Meu Deus, olha, eu acho bom eles terem cuidado. Eu recebi um videozinho, não sei se os colegas viram, de uma carreata. Eu tentei saber aonde que era, eu só não exibi aqui pra gente porque é muito pequenininho, qualidade muito ruim. Era uma carreata passando e é uma vizinhança grande, todo mundo preparado com baldes de água. Cada carro que passava, eles jogavam água. Eu vi essa. Às vezes não é novo, não. Mas é uma ideia maravilhosa. Esquina, assim, né? Coitado de quem está aí só acompanhar a carreata. É muito bacana Se eu isso não me engano, foi no aí. interior de São Paulo, isso já deu É uma pena que na minha rua não passa carreata, viu? Porque senão lá do meu prédio eu ia jogar uma aguinha. Eu me lembro que quando nós residíamos lá no edifício Caiçara, nós enchíamos os palões, né, de água. Dizem que não, mas era de água. E quando passava lá os povos buzinando, explodindo foguete, porque vocês imaginam, né? Na Rua Grande, aquele achatado, os caras soltando foguete na cabeça das pessoas, dos moradores, né? Ninguém podia botar a cara na janela. Então tinha uma turma, né? Uma turma assim de moleque. Eu morava no terceiro andar. Não, mas tu ia pro terraço também, né? E aí se juntava lá, diz que juntava água e outras coisas mais, né, Geraldo? E ó, Coitado. só se escutava o barulhinho do... Por falar nessa movimentação toda, segunda-feira, como é tradicional na abertura, certamente pelo menos 7, 8 candidatos vão querer andar na Rua Grande, né? Tem que organizar, porque senão vão se bater lá. São muitos candidatos para andar ao mesmo tempo na Rua Grande. Tomara que eles se organizem com o horário, para não ficar Acho que batendo. com 12 vai ser difícil não se baterem por aí. Só para completar organizar uma o coisa, horário. eu queria até que Luiz Pedro me desse uma leitura rápida, né? Que já estamos terminando, mas Luiz, até nós nos encontramos lá no encontro dos movimentos sociais, que nós fomos lá por curiosidade para ver qual era o volume que tinha lá do encontro com o Rubem Júnior. Realmente impressionante, né? O volume de entidades que estavam lá dentro se apresentando. Eu lá sentado me lembrei do Bira do Pindaré, porque o Bira, toda a ponte que ele sempre conseguiu passar nas eleições foi os movimentos sociais. E eu fiquei me perguntando como fica a Bira do Pindaré se até a turma do PT, do PCdoB está levando até os movimentos sociais. O que vai sobrar para a Bira do Pindaré? Boa pergunta. É o quarto colocado. Eu já ia dizer que, olha, o Bira, apesar de não estar conseguindo fazer movimentos e agrupar Ele pessoas, está sendo cozinhado e está em quarto lugar. nas redes sociais, pelo menos eu tenho visto muita gente dizer, olha, tem o Bira, a gente não vê o movimento de rua, mas isso é que é impressionante. No Twitter o eu tenho Bira e visto. o Braide, se nós pararmos para analisar, são os dois que estão quietinhos, só assistindo todo mundo ter que se mexer, né? No caso do Braide, a gente o até Braide se entende, justifica, né? porque é uma estratégia. Pra não errar. Para não queimar a gordura que tem.
Mas o Bira, né, deveria estar se movimentando. O que me assustou é que eu vi muitas entidades lá que sempre caminharam junto com ele, né? E ele também está caladinho. Será que ele está com medo de errar também? Luiz Pedro, antes do seu comentário, que eu quero que você comente isso, eu quero que você inclua no seu comentário o fato do deputado federal Luiz Carlos, do PT, ter arregado ido contrário à indicação do partido, que coligou com o Rubem Júnior. Ele não preferiu ir lá e apoiar o Duarte Júnior. Olha, deixa eu começar por aí. Certo. O deputado Zé Carlos, ele tem um filho que trabalha no gabinete do Duarte Júnior, né? Donde essa ligação é mais, vamos dizer assim, forte do que uma indicação do partido, né? Então, é uma situação que vai ter que se conviver, né? O partido tomou uma direção, que foi uma direção que foi negociada na cúpula do partido, foi entre a cúpula do PT com a cúpula do PCdoB, né? E que aqui encontrou uma boa repercussão. Certo. Né? Que tanto que aí o Felipe estava aqui falando que essa área dos movimentos sociais, dos movimentos populares, é uma área que o PT tem uma força bastante grande, né? Mas aconteceu esse episódio, é uma coisa que vai ter que se conviver, né? Eu sou contra o sentido de querer penalizar o deputado, né? Mas registrar, né, que está destoando essa questão do caminho que ele está seguindo com o caminho que o partido adotou a partir de uma orientação nacional, né? Quanto à questão aí da campanha, mesmo aí, eu creio que nós vamos ter essa enxurrada de atividades, né? O que é que vai acontecer? Todo mundo vai querer partir na frente, né? Vai querer se mostrar e tal nos primeiros dias de campanha, né? E vai dar, de fato, a cidade, apesar de o eixo, vamos dizer assim, ter mudado da Rua Grande, da Praça Deodoro, da Praça João Lisboa, mas quando se fala em caminhadas, em passeatas e tal, não vai se fazer isso dentro de shopping, vai se fazer na Rua Grande. Né? Então, isso aí nós vamos ter um candidato trombando em outros, né? Então, nós temos aí 12 candidatos a prefeito, não sei se nós já tivemos essa quantidade aí em qualquer época do passado. Aí temos 950 candidatos a vereador, o que significa que entre cada 753 cidadãos de São Luís é candidato. Ou seja, onde a gente chega, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na própria família e tal, você tem lá candidaturas, né? Muitas vezes até mais de uma numa própria família, né? Tá difícil arrumar a volta, hein, Luiz Pedro? Tá difícil de arrumar a volta. E assim nós encerramos mais um Analistas. Amanhã estaremos de volta. Recebemos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Tiago Dias. Até lá.